Olá, vamos iniciar mais uma live da Matra12, @Matra12 Brasil. Boa noite. Vamos aguardar. Olá, boa noite, boa noite. Vou fixar o tema da nossa live. Oi, Ana Paula, minha irmã. Oi, Janice. Estou fixando o tema da nossa live de hoje, direito do trabalho desportivo. Boa noite. Vamos aguardar o ingresso do nosso convidado. Já ingressou, vou convidá-lo. Oi, Patrícia. Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. Me ouvindo? Tudo bem? Me ouvindo e vendo? Estou ouvindo e vendo. Ótimo. Você se ouve e se vê? Não me vejo, mas estou ouvindo. É o que importa. Deve ter algum problema na transmissão, mas podemos seguir assim? Sim, perfeito. Eu estava dando as boas-vindas a todos e a todas que estão entrando. Já temos alguns juízes, alguns colegas aqui, Valdomiro, Andréa Haus, Paulo Herberts, o desembargador Amarildo, a Janice, Patrícia Medeiros, a minha mãe acabou de entrar. Beijo, saudades. Estamos aqui, doutora Érica também, vice-presidente da Matra12. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live da Matra12, hoje, dia 18 de agosto de 2020, 19 horas. O tema é muito interessante, direito do trabalho desportivo. Trata de especificidades de uma lei que veio com o intuito de proteger o atleta profissional. Nosso convidado é o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Vanderlei Godoy Júnior, que é uma autoridade no assunto, tem conhecimento e vasta experiência na matéria, reconhecidos nacionalmente. Vamos tratar especificamente aqui sobre o contrato especial de trabalho desportivo, previsto na Lei Pelé, Lei 9.615, de 1998, a especificidade dessa lei, a aplicação da CLT, uma possível precarização do trabalho do atleta profissional e a importância da lei, como eu disse. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Santana, juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, diretora de comunicação da Matra12 e conselheira da ANAMATRA. Eu quero agradecer, desembargador Godoy, pela sua presença hoje aqui, por ter aceito o convite de pronto, pela sua disponibilidade e por nos brindar essa noite com seus conhecimentos. Vou passar a sua apresentação formal. O desembargador Vanderlei Godoy Júnior é especialista em Direito Constitucional pela Univale, mestre em Ciência Jurídica pela Univale, professor da Univale e da Unifeb, professor da pós-graduação da Matra12, atuou como advogado de 1993 a março de 2017. Março de 2017, quando passou a atuar no Tribunal Regional do Trabalho. É isso, né? Isso. Foi procurador sênior da Fundação Univale, responsável pela área trabalhista de 2006 a 2013. Atuou como auditor da 4ª Comissão Disciplinar do STJD do Futebol, de 2012 a março de 2017. Atuou como presidente da 4ª Comissão Disciplinar do STJD do Futebol Brasileiro, de 2014 a 2016. Como auditor do Tribunal Pleno do STJD da Canoagem, de 2012 a março de 2017. Como auditor do Tribunal Pleno do STJD do Voleibol, de 2016 a março de 2017. Como todos podem ver, um currículo de fôlego. E também foi conselheiro estadual
da OAB de Santa Catarina, de 2013 a 2015, e membro do Tribunal de Ética da OAB de Santa Catarina, de 2016 a março de 2017. Como eu havia dito, muito bem-vindo, obrigada pela disponibilidade e tenho a palavra para as suas considerações iniciais. Obrigado, doutora Patrícia. Boa noite a todos. Prazer é meu estar aqui com vocês neste tema, né, nesta live, com um tema muito importante e parece, assim, cada vez mais surgem assuntos que chamam a atenção, né, como é a questão do adicional noturno e a questão do trabalho aos domingos. Então, tenho certeza que durante essa 1 hora aí, vamos poder debater, discutir e agradecer esse convite. Fico muito honrado em participar, né, com um tão alto nível aí dos nossos ouvintes, né, ou telespectadores, vamos dizer assim. Pois é um meio de comunicação novo, nós todos estamos iniciando e a Matra 12 pretende levar essas lives adiante com o intuito de levar conhecimento, reflexões e discussões a todos que nos ouvem. Eu vou passar a primeira pergunta, então. Quando eu li o seu currículo, e como eu disse, é um currículo de fôlego, ficou claro a sua experiência na parte desportiva, a atuação no STJD como auditor. Nós estamos acostumados a ouvir na imprensa julgamentos do STJD e muito importantes, principalmente na matéria que se refere ao futebol. Eu pergunto, então, para que seja esclarecido, como atua um auditor e o que é tratado no STJD, o que é julgado? Bom, em 1998 tivemos a edição da Lei Pelé e ela trouxe um marco muito importante para a justiça desportiva. Antigamente, antes da Lei 9.615/98, o auditor era indicado pela federação. Então, nós tínhamos no Tribunal Pleno, que é a segunda instância, 9 auditores indicados pela federação. A Lei Pelé fez uma importante alteração. Ela fracionou essas indicações. Então, a OAB indica 2 advogados, os árbitros indicam 1, os atletas 2, os clubes 2, a federação mais 2, fechando 9 auditores. E esses 9 auditores, eles vão escolher a primeira instância, que é a comissão disciplinar. Então, no STJD, para o futebol brasileiro, nós temos a primeira instância, a comissão disciplinar, 5 auditores indicados por aqueles 9 que foram indicados pelas entidades. Então, existe aí uma questão de equilíbrio, digamos assim, o que antes não ocorria, né? A federação e a confederação praticamente mandavam no tribunal. Então, hoje a gente não fala mais que é o STJD da CBF ou o Tribunal TJD da Federação Catarinense. É o STJD do futebol brasileiro, é o STJD do voleibol brasileiro, é o TJD do futebol. Então, os auditores têm essa competência de julgar as infrações disciplinares e as competições desportivas. E é muito interessante, Patrícia e demais ouvintes, a Constituição traz isso no seu artigo 217, a importância do direito desportivo reconhecendo a sua competência no artigo 217. Então, depois da Lei Pelé, a gente passou a ter uma representatividade maior nos tribunais que julgam as questões desportivas. Seria isso? Né? Perfeito, exatamente. E a sua indicação era pela OAB? A minha indicação foi pela Associação Nacional dos Árbitros. Ela me indicou meu nome e o Pleno aprovou meu nome e tive o prazer de, por 2 anos, presidir essa comissão disciplinar aí. O que a gente mais ouve na mídia são questões mesmo disciplinares relativas à conduta dos atletas, a gente mais ligado ao futebol, né? A conduta dos atletas durante os jogos. Que bom. Eu tinha uma ideia de como era, mas eu não sabia dessa representatividade depois da Lei Pelé. Está na própria lei isso?
Está na Lei 9.615/98, e o próprio Código também, ele traz a redação da lei, né? Não poderia ser diferente em razão da hierarquia das leis. E o que é muito interessante é a questão da oralidade. Só para citar um caso aqui da briga de Joinville, aquela tragédia lá entre Vasco e Atlético Paranaense, eu fui relator daquele processo lá em Joinville. O jogo foi no domingo. Na sexta-feira seguinte, nós estávamos julgando. Então, é muito célere. A oralidade também tem um papel fundamental nas defesas, e a votação já sai na hora do resultado. Não é nada feito em gabinete, não é nada feito de portas fechadas. Então, a Lei Pelé também é um marco para o atleta e para a justiça desportiva. E por isso, a celeridade é necessária, porque é um jogo depois do outro, né? Exatamente, não dá para acumular, né? Daqui a pouco tem um clube aí com 10 processos no tribunal no mesmo dia. Suspende meio time aí para a próxima partida. Né? E aí complica. Né? Não dá, né? Pois é. E como você tratou mesmo no início sobre o adicional noturno e o trabalho em dobro aos domingos. Existem muitas demandas que versam sobre essa matéria, sobre o adicional noturno e o trabalho em dobro aos domingos, quando o trabalho ocorre após as 22 horas, ou seja, vamos tratar de um jogo de futebol, quando o jogo vai até depois das 22 horas, ou quando o jogo ocorre num domingo. A aplicação da CLT ou a especificidade da Lei Pelé? Bom, geralmente esse tipo de ação ocorre não autônoma, né? O atleta não entra para pedir só o repouso semanal remunerado, porque jogou aos domingos, e também não entra só para pedir o adicional noturno. Ele entra, então, para pedir salários em atrasos. Né? Nós tivemos clubes aqui de Santa Catarina, né? Não vou falar o nome aqui, mas ano passado atrasou muito salário, inclusive não compareceu em partida, deu WO. Então, esses atletas que entram para cobrar os salários, se não receberam, eles acabam fazendo esses pedidos, a ponto de chegar o presidente do Corinthians e dizer que não ia mais jogar na partida principal da noite, que é 21h30 agora. Eu acho que já desde o ano passado é 21h30, não é mais 21h45, e também não ia mais jogar os domingos, porque o atleta, esqueci o nome agora, o atleta entrou com a ação. Como é um salário elevado, esse reflexo acaba ficando em 200, 300 mil reais de condenação só pelo adicional noturno e pelo repouso semanal remunerado. Só para ter uma ideia, o TST, a última ação foi um grau de instrumento para debater essa matéria em 2016. E uma decisão muito importante, dando sinal evidente que já mudou a composição, e ela é muito antiga, né? Do TST lá por volta de 1980. Entendendo que já está englobado tudo isso aí. Mas eu particularmente entendo que o atleta não tem direito. Né? A própria Lei Pelé, já que a doutora Patrícia mencionou aqui, o parágrafo 4º do artigo 28, ele expressa assim: aplicam-se aos atletas profissionais as normas gerais da legislação trabalhista e seguridade social, ressalvada as peculiaridades constantes desta lei, especialmente as seguintes. Então, no item 3 entra o seguinte: acréscimos remuneratórios em razão dos períodos de concentração, viagens, pré-temporada e participação do atleta em partida, prova ou equivalente, conforme previsão contratual. Aí nós tivemos uma decisão recente da primeira Câmara nesse sentido, que depois eu comento. Então, a Lei Pelé tem essa particularidade. Imagino que um trabalhador que não seja atleta, qualquer outro ramo de atividade, ele trabalha 8 horas à noite, né? Das 22 às 7, que são aquelas 7 horas que equivalem a 8, mais o adicional e a hora reduzida. Ou, às vezes, ele começa a trabalhar 18 horas e acaba passando das 22 horas. Então, o trabalhador normal, ele já vem de uma carga muito exaustiva, ou completa no noturno, ou finalizando a sua jornada no noturno. O atleta não. O atleta, ele começa a jogar 21 horas e 30 minutos. Vai passar 1 hora e 30 mais ou menos. Quem é que não quer jogar no horário da televisão 21 horas e 30? E até mesmo mais
tranquilo jogar à noite do que 16 horas de domingo. Perguntar para um preparador físico, perguntar para o atleta, qual é o melhor horário para jogar? 21h30 do que 16. E agora temos também partida 11 horas da manhã. O que mais posso acrescentar para vocês de não ser possível a aplicação da adicional noturna? O atleta ganha 5% do direito de arena. Então, tudo aquilo que o clube vai arrecadar do canal de televisão, 5% é dividido por atleta. E quem escolhe não é o empregador que manda, que determina ele jogar 21h30. É o canal de televisão, ou até mesmo a confederação ou a federação. 21h30, ele é mais valorizado. Esse é o horário que o Brasil todo, até mesmo às vezes o mundo todo, está vendo o atleta jogar. Teria mais um acréscimozinho aqui. Você tinha falado sobre a decisão da primeira Câmara aqui do nosso tribunal. Isso, perfeito. A primeira Câmara entendeu para um atleta do Figueirense, a notícia foi publicada até no Conjur, né, nos vários sites jurídicos, ela não deu o adicional noturno nem o trabalho em dobro aos domingos, né, entendendo que o horário das 21h30 ele tem uma maior visibilidade, já recebe o direito de arena, e havia a possibilidade desse acréscimo em razão do artigo 28, parágrafo 4º, 3 da Lei Pelé. E para finalizar, a questão do trabalho aos domingos. Dificilmente nós temos trabalho na segunda-feira daquele atleta, né? Estou falando em trabalho. Geralmente na segunda-feira ou ele está de folga, ou à tarde os clubes com maior poder aquisitivo fazem um treino regenerativo, utilizando banheira de hidromassagem, utilizando o massagista do clube. Qual é trabalhador que tem isso do seu empregador? E também, muitas vezes, ele está em um hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Nenhum empregador de atleta, presidente de clube de futebol, diretor de futebol, quer o seu atleta com desgaste excessivo, senão ele não vai render na quarta-feira. Não vamos botar treino na segunda, porque quarta já tem jogo. Então, existe uma preocupação muito grande do próprio empregador e não desgastar o atleta com treinamentos excessivos. Tanto que existe uma comissão técnica devidamente qualificada e preparada para o atleta poder descansar, recuperar das lesões, né, da panturrilha, do tornozelo, após uma partida no domingo, descansando muito na segunda-feira. Então, a ideia é de que pelo que eu entendi, a ideia majoritária da jurisprudência é no sentido de que o contrato especial de trabalho desportivo tem as suas especificidades e, por conta disso, não se aplicaria a CLT. Exatamente. Exatamente. No silêncio da Lei Pelé, aplica-se a CLT. Tá. E quando da sua resposta houve referência também à concentração, viagens e pré-temporada. Isso não é considerado, então, pelo que eu depreendi, tempo de disposição ao empregador. Não obstante, nesse período, não resta dúvida de que o atleta esteja recebendo orientações e determinações do próprio clube. O entendimento é nessa linha também, em relação a esses 3 eventos? Nesse caso de concentração, viagens e até mesmo pré-temporada, a Lei Pelé autoriza o clube para que o atleta fique à sua disposição 3 dias por semana, desde que haja partidas previamente agendadas. Então, digamos aí que uma Série B geralmente joga terça e sexta. Então, ele pode ficar 3 dias durante a semana, que englobaria essas viagens, essa hospedagem, e também nessa mesma decisão da primeira Câmara, nós demos 12 horas para o atleta, porque excedeu desses 3 dias. Então, naquela semana, existia uma planilha, ele ficou 3 dias mais 12 horas à disposição do empregador. Então, 3 horas não tem nenhum direito e acabou excedendo 12 horas extras. Então, nosso entendimento foi
que excedeu desses 3 dias, aplica-se, então, hora extra. Então, excedendo dos 3 dias, devido ao trabalho extraordinário. É isso, né? Acima desses 3 dias na semana, exatamente. Eu vou fazer uma outra pergunta no que se refere à jornada de trabalho, que é um assunto que tem relação a mim, porque eu sou gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Uma dúvida que me surgiu: aquele atleta que tem menos de 18 anos, quando ele vai trabalhar após as 22 horas, ele precisa de alguma autorização judicial? E precisando da autorização judicial, qual seria? Como que a gente vê? Porque nós sabemos que os atletas trabalham após as 22 horas, né? Com menos de 18 anos. Como se viabiliza o trabalho dele nessa hipótese? Bom, nós temos 2 situações aqui muito importantes. Primeiro, é o contrato do atleta não profissional. Ele não tem salário, não tem carteira assinada. Aos 16 anos, ele pode fazer a sua profissionalização, se o clube quiser. Então, a partir dos 16 anos, ele assina o primeiro contrato. Quando ele fizer 20 anos, ele é obrigado a fazer a sua profissionalização. Então, à noite, o que a gente vê são partidas profissionais. Esse atleta, né, que não tem ainda o seu contrato profissional pode jogar, mesmo não sendo ainda profissional, nesse campeonato, desde que o regulamento permite. Né? 2 jogadores, 3 jogadores, isso aí está no regulamento. Então, tanto faz, atleta profissional já com 16 anos, carteira assinada, contrato formalizado, ou até mesmo 16, 17 anos, ainda sem contrato, o que é possível, para jogar após as 22 horas, ele precisa de uma autorização judicial. Né? E a CLT no 406 trata expressamente, né, fazendo ainda uma nomenclatura antiga, o juiz de menores poderá autorizar. E o ECA também, no seu artigo 149, expressa essa necessidade de autorização do juiz da vara da infância e da juventude. É obrigado a ter para poder jogar após 22 horas. Essa competência, então, seria do juiz da vara da infância e da juventude e da justiça comum. Porque Exatamente. Época, nós tivemos, em relação ao trabalho artístico, a competência da justiça do trabalho. O Supremo Tribunal Federal julgou, eu acho que é um ADIM, e eu acredito até que tenha como amigo da corte a AMB, e a liminar confirmada pelo Pleno foi no sentido de que a competência para o trabalho artístico seria da justiça comum também. Né? E eu não sei se essa ADIM versa também sobre o trabalho do jogador de futebol. Se tem algum conhecimento? Estou fazendo uma pergunta que eu não sei nem responder. Eu penso que não há menção ao jogador de futebol. Nós temos uma situação no Código Desportivo que é a inclusão de atletas sem condição legal de jogo. Quando o clube coloca um atleta sem contrato, coloca um atleta suspenso, como foi o caso da Portuguesa, que foi rebaixada em 2013, e o menor ele pode ser incluído nessa situação. Se ele jogar e não tiver essa autorização, ele pode ser considerado um atleta irregular, sem condição de jogo, e o clube perder pontos por isso. Então, existe uma preocupação muito grande dos clubes de ter essa autorização do juiz da infância e da juventude. Mas, realmente, uma época havia essa competência da Justiça do Trabalho. E até para citar o caso do Ninho, do Urubu, lá daqueles meninos que faleceram, o juiz Ricardo Miguel entendeu da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro também incompetente, porque eram atletas que não teriam contrato de trabalho, não eram atletas ainda em formação. Então, remeteu para a Justiça Comum Estadual. E sobre a respeito justamente disso, sobre o atleta profissional e o atleta que tem um contrato de aprendizagem desportiva previsto na Lei Pelé. Houve um julgamento no final do ano passado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do contrato de aprendizagem desportiva prevista na Lei Pelé. O Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública e a pretensão dele era a declaração de inconstitucionalidade
dispositivo legal do contrato referido na Lei Pelé. E, por conseguinte, pretendia a aplicação do artigo 428 da CLT. Ainda que dito já em linhas gerais, se pudesse especificar para aqueles que nos assistem aqui, qual é a diferença entre o contrato de aprendizagem desportiva previsto na Lei Pelé e o que consta do artigo 428 da CLT? Qual foi o fundamento para o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região não reconhecer a inconstitucionalidade desse contrato de aprendizagem? Essa decisão do nosso tribunal ela foi boa, doutora Lília Lenor Abreu de relatora, se eu não me engano foi uma decisão unânime, e ela serve até mesmo para palestras. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga, um evento em Portugal, e num evento em Buenos Aires, falando dos atletas menores em formação, ele citou essa decisão do nosso tribunal. O Ministério Público do Trabalho queria que todos os atletas da base do Figueirense, com 14 anos, até 19 anos e 365 dias, que não fossem profissionais, tivessem a sua carteira de trabalho anotada como aprendiz. Então, o aprendiz, lá do artigo 428 da CLT, salário mínimo, aquela 4 ou 6 horas, né, vai depender se concluiu ou não o ensino fundamental, FGTS, alíquota de 2%, carteira de trabalho assinada e todos os direitos, né, de 13º de férias. E o aprendiz, 14 até os 24 anos. O atleta em formação, no artigo 29, ele tem a idade de 14 até 19 anos e 364 dias. Quando ele faz 20, ele não pode mais jogar como atleta não profissional. Ele é obrigado a ser profissionalizado se o clube quiser. Então, imagina, Patrícia, você tem num clube da categoria 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos, são 6 faixas de idade. Quantos atletas que o Figueirense, né, não teria nessa faixa? Certamente mais de 100 atletas. Então, o Ministério Público queria que todos esses fossem a sua CTPS anotada como aprendiz, salário, 13º, férias, fundo de garantia, entre outros direitos trabalhistas. E o contrato de formação previsto na Lei Pelé, no artigo 29, ele só autoriza o clube a pagar uma ajuda financeira ou de patrocínio. Só que o clube, em contrapartida, tem que dar toda assistência médica, odontológica, psicológica, material de treinamento. Existe um rol muito extenso na Lei Pelé, no artigo 29, que trata das obrigações do clube. Alimentação, transporte, exigência de frequência à escola, exigência de notas regulares, satisfatória. E pode ser, né, o contrato de aprendiz é até 2 anos. Do atleta profissional, ele pode ser dos 14 aos 19, atleta em formação, sem nenhum problema. Tá? Então, essa é a grande diferença. Você não tem a carteira anotada do contrato do atleta em formação e você só paga essa ajuda. Mas os clubes gastam muito em contrapartida com essas exigências. E a CBF, ela dá um certificado de clube formador, e o Figueirense tem esse certificado. Se eu não me engano, em Santa Catarina é o Avaí, Chapecoense, Joinville e Figueirense. 4 tem esse certificado da CBF. Futuramente, quando tiver as transações, esse jogador vai para o Corinthians. O Corinthians ele é vendido para o exterior. O clube formador vai ganhar um percentual de 5% do valor da transação. Então, vai ficar a vida toda o Figueirense, enquanto esse jogador for transferido, por ser o clube formador, ele vai ganhar. Então, é muito diferente da aprendizagem e não há aquela cota ali de 5% a 15%, né, da CLT, do aprendiz. O clube ali, ele extrapola com os atletas em formação. Pelo que eu vi, pelo que eu depreendi das decisões e pelo que eu estou ouvindo, então, os tribunais regionais do trabalho levam em consideração as especificidades do trabalho executado em decorrência da Lei Pelé para não aplicar a CLT e até em alguns pontos
a própria Constituição, em razão da... Não estou dizendo que há uma inconstitucionalidade, não é essa a ideia. A ideia é dizer que não há aplicação da CLT e não há aplicação da Constituição como uma forma de fundamentar o direito. Se passa para o trabalho específico do atleta profissional, então, no caso, do atleta amador que chama, né? Não profissional, é o termo mais não aplicado na Lei Pelé. Amador é a gente aí andando de bicicleta, jogando futebol, jogando beach tênis. É que antes a gente tinha lei Zico, não era? Exatamente, a lei do passe. Na lei Zico não era assim? Se eu não me engano, Sim. Não posso estar enganada. Sim. Então é uma nomenclatura antiga. E quando toda vez que eu vou tratar dessa matéria, até em julgados, eu confesso que eu nunca julguei nenhuma dessas questões, tá? Não julguei adicional noturno, não julguei trabalho aos domingos, nem períodos de concentração, viagens pré-temporada, tampouco contrato de aprendizagem desportiva. O que me aparece sempre são ações que pedem salários e verbas rescisórias e FGTS em razão das conhecidas dificuldades financeiras porque atravessam a maior parte dos clubes aqui em Santa Catarina. Mas, quando eu fui estudar essas matérias, até para a gente poder conversar aqui na live, o que me veio em mente foi o seguinte... É mais uma pergunta provocativa para a gente poder conversar, debater. A ideia que eu tive é assim, esse argumento da especificidade da Lei Pelé, ou seja, se dizer que alguns artigos da CLT, algumas previsões legais da CLT, que são aplicáveis a todos os trabalhadores, não se aplicam àqueles regulados pela Lei Pelé, não estaria trazendo uma precarização do trabalho do atleta profissional ou do atleta não profissional. E pensando da seguinte forma, a maior parte dos jogadores não ganha salários astronômicos, como a gente vê na imprensa, né? A maior parte deles recebe um salário, pelo menos os que eu julgo aqui na jurisdição de Lages, os salários deles, pelo menos o que é anotado na carteira, não ultrapassa muito além de 3, 4 mil, 5 mil reais. Então, essa ideia da especificidade da Lei Pelé, afastando alguns dispositivos da CLT, e aliado ao fato de que os salários, de fato, não são salários elevados, e ainda que o trabalho do jogador de futebol, apesar de ter algumas questões específicas, é um trabalho comum como outro qualquer. A gente não estaria trazendo uma precarização do trabalho? Bom, eu penso que não. Por quê? Porque o atleta ele quer se especializar, ele quer adquirir um condicionamento físico melhor, uma preparação melhor, estar na mídia, estar na visibilidade de um jogo de televisão, né? Quantos atletas aí de clubes menores que a gente viu aí nos estaduais já são contratados por grandes clubes. E também tem outros direitos do atleta, né, que não tem previsão na CLT, como são os famosos bichos. Teoricamente, na CLT são os prêmios. Então, eles ganham por vitória, às vezes por empate fora de casa, às vezes por título. Eles têm alguns as luvas, que é um valor que ele vai receber para assinar com um determinado clube. E foi importante tocar nesse assunto. Eu tenho aqui um levantamento feito, encomendado pela CBF. 55% dos atletas profissionais no Brasil ganham aproximadamente um salário mínimo. 55%. Outros 33% de 1.045, que é um salário mínimo, a 5 mil reais. Então, 88% dos jogadores no Brasil tem aí uma renda muito baixa. E menos de 1% tem salários acima de 500 mil reais. São 13 atletas ao todo, segundo um levantamento que foi feito. Então, o maior problema no futebol hoje é o pagamento dos salários.
infelizmente, nós temos aí vários clubes devendo, tem clubes aqui em Santa Catarina em torno de 40 milhões, clubes com 9 milhões, clubes com 2 milhões. Notícia que a gente tem que o Avaí é um clube que fez aquele acordo aí com a Justiça do Trabalho e praticamente caiu ano passado da Série A para a Série B, zerando praticamente as suas dívidas trabalhistas. Então, eu penso que essa é a maior preocupação, pagar salários. Tem clube pagando dia 20, né, quando paga. E também a questão do atleta ter uma legislação especial facilita na questão da rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque o atleta, especificamente, se não tiver o FGTS depositado, mesmo com salário em dia, o atleta tem direito a entrar na Justiça do Trabalho e pedir a liberação para jogar por outro clube. Então, tem também alguns benefícios a Lei Pelé, que, na verdade, também adota aí várias decisões do mundo todo, né, no que se refere ao futebol. O caso Bosman, por exemplo, um jogador que estava preso a um clube na Bélgica e conseguiu a liberação, que era a época do passe. Então, foi o caso Bosman que acabou com o passe. Nós saímos de uma escravidão, teoricamente, com o clube sendo dono do atleta a vida toda, para um contrato por prazo determinado, no máximo 5 anos. Então, sim, foi uma grande vitória também. Várias ações que versam aqui, eu até esqueci de fazer referência sobre isso. Várias ações versam sobre uma rescisão indireta do contrato de trabalho. E mais do que isso, nós temos um pedido de tutela de urgência para a liberação do atleta para que ele possa trabalhar em outros clubes. E isso foi garantido pela Lei Pelé, não é isso? Exatamente. E até no início eles ingressavam com habeas corpus para possibilitar o trabalho deles em outros clubes. E é um ponto muito interessante para nós, assim, os juízes de primeiro grau, que a gente normalmente está acostumado com feijão com arroz, né? A maioria deles são matérias parecidas. Quando a gente se depara com um assunto desse, que a gente tem que estudar, que a gente tem que criar outros parâmetros, né, na cabeça, outros paradigmas, no início é um pouco complicado, mas depois você se depara com uma situação em que você mesmo passa a ter outros paradigmas e fica engrandecido em relação a isso. Um dos pontos que eu acho mais importantes da Lei Pelé e que isso tudo, toda essa parte, a pergunta que eu fiz que é provocativa em relação à precarização, e agora vem um contraponto, porque a lei, como você mesmo disse, trata de bichos, trata de direito de imagem, trata de outras parcelas remuneratórias que o trabalhador comum não tem, né? Mas também ele trata de um ponto específico que é a cláusula compensatória. E que isso pode garantir, no final do contrato, ao atleta um valor significativo, como também pode garantir ao clube um valor significativo caso a rescisão passe do atleta. Eu queria que fosse explicado, né, se pudesse ser explicado, como é essa previsão legal e quando ela é devida. Perfeito. Na outra pergunta, eu nem falei do direito de imagem e complementasse de forma muito bem, e o direito de arena também, né, 5%. Que a Cristiane falou aqui também, fala sobre o direito de arena. Perfeito. A Lei Pelé, lá no artigo 28, ela expressa 2 obrigatoriedades do contrato de atleta. A cláusula indenizatória e a cláusula compensatória. A cláusula indenizatória é quando o clube quer tirar o atleta do clube na qual ele tem um contrato de trabalho desportivo. Então, o Barcelona veio ao Santos e pagou a cláusula indenizatória para levar o Neymar. Essa cláusula indenizatória para contratos dentro do Brasil, para transferências dentro do Brasil, ela é até 2.000 vezes a remuneração do atleta.
Então, pegar um atleta aí de R$ 1.000 é vezes 2.000 para um clube brasileiro tirar de outro clube brasileiro. É É um um valor valor considerável. significativo, né? Vai para o clube, não vai para o atleta. Né? O atleta só iria se ele fosse querer assinar, tem que ter a anuência dele, ele tem que concordar de ir para outro clube, ele tem que acertar as bases salariais com outro clube, e certamente para assinar ele vai ganhar a luva, né? Um valor para poder assinar. E a cláusula compensatória. Então, quando o atleta tem uma rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador, é devido a ele a cláusula compensatória, que é 400 vezes no valor do salário dele. No máximo, né? O clube pode calcular 200, 100, 300, mas no máximo 400 vezes o valor do salário dele. Então, nós temos esta obrigatoriedade de constar essas duas cláusulas. E olhem só, diferente de qualquer outro ramo de atividade, não existe nenhum atleta sem carteira assinada. Para registrar ele na CBF, jogar o campeonato, ele é obrigado a ter a carteira de trabalho anotada. São 2 contratos, um dele com o clube, e a CBF exige um padrão para todos os atletas, onde vai constar as cláusulas indenizatórias, cláusulas compensatórias, obrigatoriamente. Então, essa é a diferença. A indenizatória, para tirar o atleta, tem que vir outro clube pagar, e a compensatória, quando o clube não tem mais interesse no atleta, quer rescindir antes do prazo, acaba pagando. E na rescisão indireta, realmente, ele tem que pedir uma tutela, porque o campeonato está seguindo, e daqui a pouco ele não vai conseguir mais clubes, já encerrou as inscrições, né? Não tem mais como ser inserido numa nova entidade, e vai acabar, às vezes, os 3 meses de salário em atraso, e mais sem poder jogar 3, 4 meses. A Lei Pelé, ela protege tanto o atleta nesse sentido, que autoriza ele a jogar com qualquer outra equipe no mesmo campeonato, se ele conseguir essa liberação por culpa do empregador através de uma rescisão indireta. E também a questão da cláusula compensatória vai ficar o clube devendo para o atleta nos casos de mora salarial, mora contumaz, ou seja, a rescisão indireta também é devida à cláusula compensatória. E também ele consegue a liberação por atraso nas contribuições previdenciárias, né, diferente de qualquer outro trabalhador. Aí a gente parte da ideia de que aqueles 5% que o clube recebe sempre, por conta da transação do atleta, e também essa cláusula indenizatória, são remunerações, desculpa, a palavra não é certa, são valores que o clube recebe permanentemente e que acrescem significativamente o seu patrimônio. Não obstante, a gente sabe que isso não seja aquilo que faz o clube sobreviver. O que faz o clube sobreviver é patrocínio, são jogos à noite, em finais de semana, mas isso, de uma certa forma, poderia fazer com que eu estou fazendo um raciocínio aqui, poderia fazer com que os atletas pudessem receber mais direitos, né, mais valores e direitos trabalhistas no curso do contrato, para que eles fossem, de uma certa forma, beneficiados, porque vários deles vão encerrar a carreira deles ali com 18, 19, 20 anos. Né? Ou vão prosseguir por bem pouco tempo, e aqueles que vão se aposentar mais tarde, os salários deles são muito baixos. E aí tem aí que chega a dualidade que é bonita do direito. Nós temos um argumento em um sentido que favorece o clube, e nós verificamos a contrapartida que o clube dá para o atleta, e o outro argumento que vem em favor do atleta. E aí que fica a dificuldade de você, no final, escolher um entendimento que seja capaz de atender o direito de uma forma justa. Perfeito. Só uma reflexão. Sim, claro. E no julgamento da ação civil pública, interposta pelo Ministério Público do Trabalho, que a gente fez referência, a doutora Lília Leonor Abreu, numa
uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho, ela disse assim, eu até comecei a pensar que era inconstitucional. Depois eu fui fazer uma análise da lei e eu vi que não, que é um contrato com regras específicas, e essas regras específicas levam, inclusive, ao próprio atleta poder se desenvolver e tentar conseguir galgar pontos e espaços maiores no futebol. Então, Exatamente. E aí imagina só, nós tivemos no Figueirense o Firmino, que passou por aqui, o Felipe Luiz, o André Santos, jogadores que foram para a seleção. E, de repente, sendo declarada a inconstitucionalidade, nós íamos ter uma dificuldade para o Figueirense buscar novos atletas, porque só ia fazer o que fosse necessário e exigido por lei, que é 2 categorias. Não ia fazer mais nenhuma outra. Não ia investir porque a despesa ia ser muito grande. Né? E o nosso colega Rogério Dias Barbosa, que é de Joinville, e é flamenguista, eu também sou, ele pergunta assim, qual a natureza jurídica das luvas que foram mencionadas pelo desembargador? Teoricamente, sendo paga uma vez só, ela teria natureza indenizatória para assinar com o clube. Só que tem clube pagando mensalmente, né? Pega lá o valor de 100 mil para assinar comigo e começa a pagar mensalmente. Então já começa a dificultar aí ter o entendimento de que realmente poderia ser caracterizado o salário. Mas paga uma vez só, que o objetivo da luva é para assinar o contrato. Assinou, recebe a luva e uma parcela só. Mas aí seria, essa paga em parcelas seria, vamos supor, é um valor determinado que o clube divide, tendo em vista a impossibilidade de pagamento de uma vez só? Exatamente. Não quer pagar de uma vez só. Aquela mesma coisa, né? Da gratificação semestral, paga todo mês, né? Passa a ser habitual. E temos aqui também na nossa live o juiz de Joinville, César Nadal, da primeira vara, e com certeza também julga essas questões lá. Nós temos um clube bem grande em Joinville, né? Eu esqueci o nome. Joinville Esporte Clube. É Joinville. Aqui em Lages, a Maria Beatriz perguntou, aqui é o Inter de Lages, é o Leão Baio. Exatamente, também, segunda divisão, né? Que já esteve numa situação melhor e agora tá até nas categorias reduziu um pouco, está um pouco mais foi inferiorizado, né? O que não acontece com o Flamengo, né, Rogério? Bom, vamos seguir aqui. Em tempos de pandemia, poderia um clube dispensar um jogador de futebol aplicando o artigo 503 da CLT, que é a força maior? Bom, eu particularmente entendo que é inconstitucional o artigo 503 da CLT, porque ele expressa, né, uma redução salarial direta. E as medidas provisórias do governo, principalmente a 936, né, que foi convertida em lei, ela expressa a redução salarial e a redução da jornada. Então, os clubes optaram de fazer esta redução do salário e redução da jornada. E ficou no patamar de 25% e 50%. Redução da jornada e do salário. E o problema de ser possível o 503 é a obrigatoriedade também da cláusula compensatória, né? Então, eu penso primeiro que é inconstitucional, e se houver algum entendimento que seria constitucional, né, de um primeiro grau, respeita-se as decisões, haveria essa necessidade de pagar a cláusula compensatória, né, porque não existe aplicação do 479, né, do atleta é diferente, é específico. Tá? Mas eu, particularmente, entendo que não seria possível essa aplicação do 503. E continuando, levando mais adiante a sua resposta, nesse período de pandemia, como os clubes lidaram e estão lidando com os jogos que ficaram paralisados por algum tempo?
Bom, no Brasil nós temos um calendário, né? A CBF que determina um calendário anual de competições. Então, as federações têm que respeitar esse calendário e lá constam todas as competições oficiais. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, guarda-se tantas datas para Libertadores. Então, a primeira movimentação que teve com a questão da pandemia foi dar férias coletivas para todos os atletas, 30 dias. A Lei Pelé expressa férias coletivas de 30 dias, não tem o fracionamento, como a gente tem na CLT e que foi ampliado com a reforma trabalhista. Então, ao final do ano, quando acaba o campeonato, o atleta tem 30 dias de férias sem praticar nenhum treinamento. Ele é obrigado a ter 30 dias parado. No 31º dia, o clube pode chamar ele para começar o treinamento. Então, também já existe aí mais uma pré-temporada. Não pode no 31º dia já ter partido, ele está parado. Se ele quiser, ele não corre, não faz nenhuma preparação física. Então, anteciparam as férias e depois das férias a redução do salário com a redução da jornada de 25% e 50%. Isso aí praticamente foi o que aconteceu na maior parte dos clubes brasileiros. Não vamos ter férias, final do ano. Eu peguei o calendário da CBF e 26 e 27 de dezembro teremos rodada, 2 e 3 de janeiro teremos rodadas, Copa do Brasil, semifinais, 23 e 30 de dezembro, Carnaval teremos rodada, porque o campeonato deve acabar 24 de fevereiro, o Campeonato Brasileiro. Então as férias foram antecipadas. Foi tudo jogado para frente. Vamos ter Exatamente. Um campeonato em cima Longo. do outro, é isso? Sim, ficando pendente alguns estaduais aí, né? São Paulo conseguiu acabar, Santa Catarina não conseguiu acabar porque eram 2 partidas. Então, talvez setembro ali, que tiver uma paralisação na série D, o Brusque, por exemplo, na série C, o Brusque, na série B, a Chapecoense, vão marcar aí a final do campeonato em 2 partidas. E houve eu tive notícia e vi algumas notícias na mídia a respeito disso. Houve alguma ajuda da CBF? Sim, a CBF ajudou. Sim, ajudou as federações, ajudou os clubes, antecipou dinheiro para a arbitragem também, porque nós temos a dificuldade no Brasil que os árbitros não têm vínculo, né? A Lei Pelé também expressa que não existe vínculo de emprego, qualquer relação com o clube ou com a entidade de administração do desporto, federações e confederações. Porque o dinheiro que os árbitros recebem é retirado da renda das partidas. O árbitro sai do jogo de futebol com o dinheiro da arbitragem que ele fez naquela partida. Então, houve, sim, algumas federações também, como a Paulista também, acabou ajudando alguns clubes de futebol financeiramente. E um ponto que eu ouvi aqui em Lages, eu não sei se é do seu conhecimento, mas nós temos aqui um clube de futebol de salão feminino, as Leoas da Serra. Não conheço. Não, elas são campeãs. Olha, tem a Amandinha é campeã, foi a melhor atleta do mundo durante 6 vezes, e as meninas ganharam vários campeonatos. Se alguém que tiver aqui, ganharam o Sul-Americano, ganharam, não sei se chama Libertadores da América igual, mas ganharam o campeonato sul-americano, ganharam o campeonato mundial. Aqui em Lages, o povo é mobilizado por essas meninas. Aí a doutora Frida Brecker me ajudando, que é a nossa leiloeira aqui, 6 vezes consecutivos. E elas têm, pelo menos aqui para a nossa região, elas têm um valor sem igual. E elas ajudam o programa de combate ao trabalho infantil, porque todas as vezes em que a gente relembra o dia 12 de junho, a Amandinha vem e grava um vídeo contra o trabalho infantil e ela publica nas redes sociais dela. E ela tem milhares de seguidores e ela tem
o trabalho das Leoas da Serra, enfim, trata também de meninas que estão em comunidades carentes e cada atleta reúne as meninas em comunidades carentes e dá aula de futebol de salão para elas, levando o esporte para essas comunidades carentes. Em contrapartida, o clube tem convênio com escolas de segundo grau e com a Uniplac para que essas meninas possam estudar. Enfim, o que aconteceu e que foi reclamado para mim é que tanto a Federação Catarinense de Futebol como a CBF não destinou nada, nenhum valor ao futebol de salão feminino. Eu não sei se eles têm uma confederação, uma federação específica, é capaz que tenham, né? Não sejam essas, desculpa que eu me enganei, mas foi a reclamação delas nesse sentido, porque elas estão sem receber salários há 3, 4, 5 meses. E aí que eu vou chegar ao ponto que o futebol de salão feminino e o futebol feminino não tem o mesmo valor do masculino. Não são valorizados da mesma forma, né? Nós temos aí no Brasil, nessa questão aí de futsal, vôlei, basquete, handebol, essas modalidades de quadra, eu vou dizer uma situação meio nebulosa, né? Eles não são reconhecidos como atletas profissionais, eles são conhecidos como atletas não profissionais, apenas recebendo patrocínios, ajuda de custo, teoricamente não são salários. Alguns clubes assinam a carteira. O vôlei, me parece que o SESI, lá de São Paulo, ele assina a carteira para evitar reclamações trabalhistas. Mas isso é bem pouco, são bem raros. Então, o presidente do Corinthians, Andrés Sanches, quando assumiu, ele disse que ia acabar com o futsal do Corinthians. Porque de 22 atletas, 20 entraram e ganharam reclamações trabalhistas como atleta profissional de futebol. Está aparecendo, Patrícia, cada vez mais esse tipo de ação. Nós julgamos esse ano, na primeira Câmara, duas do vôlei. Nós não reconhecemos como atleta profissional. Por quê? Não tem contrato padrão, contrato por prazo determinado, não tem cláusula compensatória, não tem cláusula indenizatória. O clube não faz a formação de atletas para negociações. Simplesmente o atleta vem e fica um ano e joga. Eu não sei como é que é a questão de Lages aí, se realmente elas têm carteira assinada ou não, mas a Confederação de Futsal no Brasil, teoricamente, apesar do seu estatuto prever a profissionalização, praticamente todas as competições são não profissionais. O canal de televisão transmite, não paga nada, só para divulgar a modalidade. Assim é no vôlei, assim é no basquete, assim é no futsal. E a Federação Catarinense também de futsal, né, não tem nada a ver com a federação. Então, essas confederações e essas federações de vôlei, de futsal, elas acabam não tendo uma arrecadação como tem o futebol. No futebol, por exemplo, a Federação Catarinense tem direito a 1 ou 2 placas na televisão com as outras, mas tem ali a placa principal é da federação. Ela que explora. Acredito que na CBF também. Então, quando a gente vê ali Brasileirão Açaí, Brasileirão marca de carro, esse dinheiro é arrecadado pela própria confederação. Até a Cristiane aqui me corrigiu que CBF não é do futebol de salão, eu peço desculpas, me confundi, e ela depois complementou. Isso é injusto, né? Isso, de uma certa forma, é injusto. Bom, o Instagram está me avisando aqui que falta 1 minuto. Eu quero fazer uma última pergunta. Um colega nosso aqui, o Paulo Herbert, disse que você é corintiano. Eu quero te fazer uma última pergunta. E o Flamengo vai ser campeão do mundo esse ano? Não, né? Vai ser da Libertadores? Eu vou Também não. Assim, faltam 45 segundos, não vai dar tempo da gente encerrar. Eu vou encerrar e vou reabrir uma outra live para você me responder essa pergunta e a gente acabar com a nossa live. Tá? Perfeito, até já. Espero vocês todos. Vou encerrar uma nova live. Vou encerrar essa e vou começar uma nova live só para a gente encerrar.
Perfeito.